Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Tudo podcast. Hoje com a nossa doutora aleatória, né, psicóloga e também é psicóloga da agência, né, da TLA. Então trouxe ela depois de bastante tempo conversando, consegui fechar aí uma parceria com a doutora, que a agenda dela é muito, né, lotada, podemos dizer assim, né? Mas dessa vez consegui trazer. Quero também agradecer aos patrocinadores do Pode Tudo, que é a agência TLA, a Stark, a agência 777 e também a Sereia, são os patrocinadores do podcast. Também lembrando que temos evento essa semana, o leilão da Stark sexta-feira e o leilão da 777 no sábado. Na próxima semana, quarta-feira, que é dia 22, vamos ter a bin de eliminação do Hugo. Então fique ligados, faça a recarga com a Stark, que agora está 24 horas aí para atender todo mundo. Então garanta as moedinhas bônus, como diz a Aurora. Obrigado a todos também, o pessoal que está vendo pelo YouTube. Quero agradecer também. E sempre deixa o like, um comentário, ajuda a página, segue quem não segue, né? Dá aquela força lá no Instagram também. Boa noite, doutora aleatória. Como você está? Boa noite. Tô bem. Tudo certo. Tudo certo. Gostaria de saber de você, doutora. Antes de ser, né, consultar, trabalhar como psicóloga, né? Vou chegar na parte de streamer primeiro, né? Como é que tu conheceu o mundo de streamer? Como é que tu chegou até essa loucura Esse e universo. acabou, esse universo louco que é as plataformas de streamer? Uhum. Então, eu cheguei aqui através de um amigo que abria live em outra plataforma e despretensiosamente, assim, né? Eu não botava muita fé, ele fazia live, eu ficava, o que que é isso? Acho que todo mundo quando inicia nisso fica meio desconfiado, né? O que que é isso? Mas aí eu fui, né? Porque ele era próximo de mim, eu confiava nele. E aí iniciei. Estou aí nessa vida uns 3, 4 anos, indo e voltando. Nesse mundo Mais de indo que voltando. mais indo que voltando, mas agora voltei. Uma, Aí, uma pergunta muito interessante que eu gosto também de fazer, ou se não a pessoa também fala, como é que foi a tua família na hora que tu né, começou a ganhar, né, no aplicativo? Tu falou, faço live. Todo a mundo minha acha que tu tá família fazendo outra coisa, né? é que eu sempre. Ou amigos, no caso, assim, né? Também. Amigos Tá, fora desse entendi. mundo. Amigos, sim, sim. A família eu não tenho muita uma conexão assim nesse nível, mas amigos levavam para um lado tipo live, privado, né? Umas coisas nesse sentido. Né? Eles levavam para esse lado mais malicioso, assim. Aí até eu É, explicar. é, mas assim, é uma coisa que eu não entendo. É que todo mundo, principalmente mulher, quando fala que faz live, é aquelas live privadas, se não é. Eles acham que é muito a parte do tipo OnlyFans, privacy, eles levam mais pra esse lado, sabe? E o pessoal não vê o quanto o negócio tá gigante hoje, né? Hoje em dia nas plataformas. O pessoal tá ganhando dinheiro. É complicado, tem Rola um muitos altos e preconceito. baixos. Rola Tem um muito. preconceito, assim, né? Não sei o que é e já vou julgando e achando que é isso. Sim. É, Mas rola assim. Por exemplo, pessoas que eu conheço, assim, né? E chego nesse assunto de falar sobre esse mundo das lives, sempre fazem essa pergunta, assim, tipo, se, com esse tom, assim, mais sexual, mais intimista, assim. Então já tem uma visão bem distorcida, né? Mas também tá na gente de trazer esse outro lado, né? E mostrar que não é bem isso. uma coisa que eu acho difícil, não sei se tu acha, é explicar esse mundo pra alguém de fora.
Eu fui convidado para fazer um podcast ao vivo no YouTube. Um tempo atrás eu parei para ver uns trechos, eu disse que horrível, meu, dá vontade de combinar para ir de novo. Eu não consegui, eu explicava e ninguém entendia nada. Aí ficou aquele negócio, sabe? E o negócio foi um desastre, foi muito horrível aquele podcast, porque tu tenta passar pra pessoa, a pessoa tem dúvida. Aí tu acha que esclareceu a dúvida, ela te pergunta a mesma coisa depois de novo. Aí tu tem que voltar lá atrás pra poder explicar e mesmo assim ninguém entende nada. Então, é o que eu falo, tem que entrar, tem que. Eu comparo muito o TT, porque o TT é um ponto de referência forte, né? Pro pessoal poder pegar uma base, mesmo assim, não tem como. Só entrando Mas, aqui pra ver, que é muito. mas o que que tu sentiu, assim, nessa entrevista que eles mais tiveram dificuldade? Agora eu te entrevistando. É a dificuldade de como ganhar presente, é a dificuldade de como ganhar presente, o que fazer na live pra chamar atenção. Ah, uhum. Hum, agora eu vou dar uma cutucada no pessoal que trabalha com, que é streamer. Eles perguntam muito o que a gente faz pra chamar o público pra live, pra aprender o público. É isso que o pessoal tem que fazer aqui dentro, é essa a pergunta. O que eu vou fazer na minha live pra chamar o público? Se uma pessoa de fora pensa assim, que era pra ser um streamer pensando assim, não uma pessoa de fora. Sim. É que aqui o pessoal, o doutora, acho que tu já percebeu, mas reclama que abre live. Vamos abrir live. Vamos abrir live. Vamos lá. Tem que fazer alguma coisa diferente. Eu sempre falo. Se pendura no teto, faz a live de cabeça pra baixo. Tem que chamar o público. Só reclamar não dá. O que que a minha visão, né? O que que eu percebo assim, nos aplicativos? As pessoas acabam se comparando muito. Então eu vou lá, entro na live de alguém que tá ganhando muitos presentes e parece tão fácil, né? Só que a pessoa não tá ali acompanhando, não tá vendo o que a pessoa tá fazendo, o conteúdo que ela tá entregando, enfim. E aí acho que começa essa questão de comparação, assim, né? De querer receber de uma forma fácil também. E aí começa a reclamar, né? Pode ser que seja nesse sentido. E uma pergunta dentro da tua parte profissional aqui dentro do aplicativo, né? Que tu trabalha aqui na nossa agência como psicóloga para dar aquela orientação pro pessoal que tá mais cabisbaixo, vamos dizer assim. Qual a dificuldade, assim, não comprometendo ninguém, assim como, né, ela atende bastante gente dentro da agência, mas qual é, assim, a dificuldade que tu possa estar falando para nós que, que aparece muito para ti em relações à live? O que o pessoal se perde, tenta se encontrar ali para poder entregar, né, a live e acaba te procurando para isso? Tá, acho que voltando nisso da comparação, é uma coisa que acaba acontecendo muito, assim, de se comparar ou de tentar se mudar muito. Então, eu tento ser algo muito distante do que eu realmente sou, para tentar me enquadrar ali, me encaixar, ou ser aceita, ou me sentir pertencente, ou de alguma forma chamar a atenção. E aí que começa a ter esses conflitos, né? Porque, assim, não só no mundo das lives, mas qualquer trabalho, a gente usa, eu chamo de máscaras, né? Personas. Então, eu, aleatória, aqui sou uma pessoa, no trabalho, outro tipo de trabalho eu sou outra pessoa, nas relações com amigos eu sou de uma outra forma. E é saudável a gente ter várias máscaras, assim. Só que tem situações, se a gente fica se mudando muito esse eu interno, a gente se perde. E aí começam os conflitos, né? Começam as angústias, as frustrações. Então, uma coisa que eu vejo é isso de se comparar ou de querer mudar muito, né? Usar uma máscara muito distoante de quem eu realmente sou. E aí, uma outra questão também é as pessoas que me acompanham, né? As pessoas que me apoiam na plataforma. A gente não tem o controle, né? Sobre o que o outro fala, sobre o que o outro faz. Vejo muito assim abusos de poder no sentido de eu estou te apoiando, então eu posso te falar o que eu quiser, né? Eu posso fazer o que eu quiser, e aí já entra numa situação mais tensa, assim, né?
de causar um mal ali, uma agressão passivo-agressiva, uma manipulação, né? Eu vejo muito isso acontecer, assim, de usar muito isso para entrar na mente das pessoas. E aí vai camadas, né? Aí vai ficando cada vez mais dark, mais sombrio. Mas é muito do ser E humano, que, não é a plataforma, não é o aplicativo que faz isso, né? São as pessoas que estão ali usando. e será que eu fico pensando e toco também, já falei isso em várias vezes aqui no podcast, em live, que a pessoa também não deve deixar a outra pessoa que tá te ajudando a mandar na sua live. Eu sei que é complicado, eu sei que tu precisa daquela ajuda, mas muitos deixam porque precisam. Eu acho que isso é muito ruim. Sim. É muito ruim, só que isso é além daqui, né? Provavelmente isso acontece em outras áreas da vida, né? Na vida familiar, ali na vida íntima. Então, é um padrão de comportamento, né? Que se reproduz aqui dentro da plataforma também. Então, por isso que é Hum, importante o processo terapêutico, assim, né? A gente... Claro que as pessoas que eu atendo, a gente conversa sobre o mundo aqui da live, mas não só aqui, né? Vida pessoal, até para poder enxergar esses padrões e poder mudar, né? Poder enxergar diferente, né? Ou se perceber, às vezes a gente está no meio disso, está sofrendo e nem percebe, nem está consciente. Aí no momento que tu enxerga, tu fica, opa, peraí, né? Então, isso aqui tá errado. E aí, no momento que eu vejo algo, não tem como desver mais. Tá visto? Eu posso seguir agindo daquela forma, sabendo que não é legal, que não tá certo. Ou eu posso mudar, né? Posso ter uma postura diferente. E é o que eu costumo tentar orientar, assim, nos atendimentos. e tu vê que a vida pessoal, ela abala muito em live. É que não tem como separar também, né, 100%. Mas acho que dependendo da situação que a pessoa está vivendo, né, sim. Sei lá, algum processo de luto, ou tá vivendo uma violência doméstica, ou ameaças, com certeza aquilo vai impactar. Talvez não diretamente, né? Mas pode influenciar, sim, na postura da pessoa ali, na índole, no caráter, enfim. E, e já recebeu algum feedback que deu certo a conversa, assim, eu consegui me achar na live, consegui entregar. Eu vou pedir para te repetir porque me ligaram bem na hora e cortou o áudio. Tu teve algum já feedback? Só um parênteses, eu perdi um podcast, eu acho bem interessante em falar esse podcast aqui, que foi com a Anitta, porque me ligaram no meio do podcast, eu perdi 12 minutos. Tive que cortar pra botar no YouTube. Tem só 40, mas foi muito louco aquele podcast com a Anitta. Quem quiser ir ver, aproveita, segue lá, pode tudo telhar no YouTube, Instagram e TT. Tem corte lá, tem os episódios no YouTube completo. A Lua me passou aqui, só pra aproveitar o gancho também, que é no dia 15, tá? Essa semana a BIM de eliminação do Hugo. Só pra consertar aqui o que eu falei errado. E ela mandou Mas voltando. ela mandou algo aqui no chat também. Ela falou: vejo aqui que muitas pessoas se apegam ao app. Realmente, às vezes é uma fuga, né? Uma fuga da vida, uma fuga da realidade. Ou às vezes, como tu mesmo trouxe, assim, a pessoa depende muito daquilo, né? Acaba virando, às vezes, uma dependência, não só financeira, mas emocional, das pessoas que eu conheço. Então, assim, não é, mais uma vez, não é o aplicativo em si que faz mal, mas é a forma que eu me relaciono, ou a forma que as pessoas estão aqui agem. Então, é muito mais sobre o ser humano do que a tecnologia, do que a plataforma, sabe? Porque a gente pode usar isso aqui tanto para coisas boas, né, para conhecer pessoas legais, criar conexões incríveis, fazer dinheiro, né, crescer como streamer. E também posso usar para fazer mal, para machucar pessoas, para manipular, né, para mentir, para fazer mal. Então, vai muito do que eu decido fazer aqui dentro.
É complicado. Alguém quer fazer pergunta? Quem tiver aqui pode fazer pergunta. Eu tenho umas perguntas boas pra fazer. Só que assim, gente, como ela é psicóloga, ela atende muita gente da agência, né? Pode ser que ela atenda também por fora da agência, né? Alguém aqui também. Então tem perguntas que eu não vou poder. Eu quero fazer aquelas assim. Não chega a ser diretamente, mas não deixa também de não ser, né? Porque Mas assim, eu também tenho a questão de complicado. ética. Se eu vejo que eu posso É, responder sem for alguém, eu consigo. Senão eu te falar, nessa situação, não vou conseguir falar. situações. Uma delas é quem. As ameaças que tu falou agora há pouco. É mais da. Tem muitas meninas, não julgo. Cada um faz o jeito que quiser a live, né? Até porque aqui dentro da Popo não pode ser feito de outra maneira se não for assim. Mas tem bastante meninas que é da parte do job. Isso foi falado num podcast. Depois, se tu quiser ver também a lei com a Dara. Porque assim, ó, eu trago muita. Eu gosto de trazer treta, tá? É muito bom. Só que tem muita. Eu fico bem chateado por um lado, porque tem muito podcast lá de autoajuda, de opiniões de streamers, né? Fora dessa realidade de, tipo, você é psicóloga, você vai dar o caminho exato, né? Que é pra gente estar seguindo aqui, pra não se perder. Mas eu gosto de trazer também a opinião da pessoa. Então eu trouxe a Dara, e ela falou sobre presenteador, toxicidade, a parte do job, das meninas que fez algumas vezes para poder ter né, conseguiu ganhar um pouco mais, né? Não julgo ninguém, cada um faz o que quiser, né? Também não é da minha conta, mas eu vejo que essa parte tá sendo tóxico porque os caras acham que são dono, que nem a gente tava conversando agora há pouco, né? De mandar na menina, mandar no rapaz também, pode acontecer também com o homem. E isso acaba afetando, acho que, muito o psicológico, que às vezes a pessoa quer sair do aplicativo. E acho que esse Sim, tipo de procura é bem sim, grande, eu acho, no meu ver, né, pra ti. sim. Mas também não só nesse tipo específico, né, do job. Às vezes é, sei lá, vamos criar uma situação hipotética, né? Um presenteador vê ali uma streamer que tá, digamos que vulnerável, com alguma necessidade, tá nervosa, angustiada, enfim. Aí ele se aproveita daquilo, ajuda ela e depois, através dessa ajuda, pode começar a manipular. Então, a pessoa aqui com a manipular, a querer controlar, enfim. Então, não só esse tipo de pessoas que trabalham vendendo, sei lá, conteúdo, foto, enfim. Às vezes é em qualquer situação. Tem pessoas aqui que entram em relacionamentos reais, e aí depois disso vira uma coisa tóxica, né, de querer manipular o outro, controlar. Enfim, é uma Como a coisa Malévola, infinita, assim. O ser humano é um ser como a muito Malévola, complexo. como a Malévola falou, fica perseguindo. É que Uhum. tem, é que, assim, mano, ô Malévola, eu já, como eu falei, né, conversei pra quem tá chegando agora, já com outras pessoas. É complicado de eu chegar e falar assim: ah, vocês têm que chegar e dizer pro presenteador quem manda na sua live é você. Se ele não gostou, ele procura aí outra, mas a menina depende. De repente, aqui é a É única saída que complexo, ela tem de né? pagar as contas dela. Então É é complexo. complicado Uhum. E se aí tu tá não na tá na pele pessoa, do né? outro. Tá no streamer, ele aprender a não depositar totalmente naquilo ali, né? É complicado. É, tem uma pergunta aqui que a Lua fez antes. Como você, sendo psicóloga, lida com as mensagens inconvenientes, principalmente nós mulheres? Então, isso é desconfortável para mim até hoje. E não acontece só aqui, né? Acho que com mulheres em geral acontece o tempo todo, qualquer lugar que tu for. Mas eu tento, por mais que aquilo me incomode, eu fico irritada, eu tento fingir, eu falo, né, cara de Mickey, assim. Tento ficar com a cara plena, tipo, não tá me afetando, não tô nem aí, tô cagando pra isso. Mas é complicado, né?
isso daí. Aqui dentro, Boa, fora. boa noite para quem tá chegando, Luquinhas, pode Zé. Ó, temos outros podcasts aqui no sábado às 8, pode Zé. O DJ, obrigado, DJ. Quiserem fazer perguntas da Lê, psicóloga da agência, para quem não sabe, né? O Astro agora chegou, boa noite, Astro. Luquinhas, pode fazer também pergunta para Lê, né? Lembrando que a pergunta que a Lua fez não é só no aplicativo, tá, Lua? Também tem a história do senhor do prédio que ficava fletando a Lê quando ela fazia live. Ah, Depois a gente conta isso. nossa. Ela fazia live e ele ficava olhando ela pela janela. Então ela não é assediada só no aplicativo, não. Ale, por que. Porque Você quer você roubar os rouba docinhos dos os outros. docinhos dos outros? Eu pensei que era uma pergunta séria. Sou viciada em açúcar. Adoro um docinho. Fica de olho, Lucas, vou roubar E, o teu o... docinho. e como é que tá a procura dentro da agência com aos seus serviços de psicóloga? É grande? Ah, tem uma boa demanda, sim. Tem sim. E, e eu diria que, assim, a maior parte são casos, não digo difíceis, mas necessários, sabe? Eu sempre falo assim, que bom que essa pessoa procurou. Essa pessoa está precisando, assim. Eu tenho aquela pergunta. Hum. Eu tenho uma pergunta. Não sei se tu vai responder, quiser. Mas tem alguns casos assim que tu olha assim. Tipo, fica. Vou colocar assim, fica aquele ponto de interrogação. Acho que assim fica melhor. Não vou dizer a palavra que eu ia dizer. Mas fica tipo assim. Tá, mas. Tu praticamente tá me fazendo a pergunta já com uma resposta. De repente, tu Hum, só vai lá e repete a pessoa. Ah, tá, eu tenho que fazer isso. Tem umas pessoas assim que chega entendi. dessa Então, forma, eu, podemos enquanto dizer. psicóloga, né, eu aprendi, enquanto eu estudei, me formei, que por mais que, por exemplo, o Garcia enxergue essa situação aqui é muito mais grave que essa pessoa aqui, ela pode sofrer igual ou até mais que aquela pessoa que está com um problema muito maior. Então, assim, independente do problema, se for fácil ou se tá óbvio, tá na cara, ela só precisava falar e se responder, é terapêutico igual, sabe? É necessário, às vezes. Quando a gente tá na terapia falando, a gente tá se escutando. E às vezes a gente só precisa falar aquilo, né? Colocar pra fora, pra organizar internamente, assim, pra se perceber, pra se entender. Então, depende. É verdade, Alexa. Deixa eu ver, não tô olhando os comentários. É, Malévola. Tem muita pessoa que fica dependente, como a Malévola tá dizendo ali, e acaba cedendo muitas coisas aqui no app e depois vira uma bola de neve. Uhum. E aí, pra É sair boa da bola de neve, anota aí 051 e o número dela é, porque depois que tu deixa a pessoa vir dominar a tua live, e às vezes tu deixa porque tu precisa da grana, é complicado, velho. Então, hoje a procura, então, das procuras que tu tem, ou vou dizer assim, acho que é melhor para até o pessoal entender. Tu tem mais a procura do pessoal tentar se resolver dentro do aplicativo, ou é mais a procura do pessoal da pessoa? Então, a pessoa chega para mim trazendo questões do aplicativo, mas na terapia a gente vê que não é o aplicativo, que é ela, que são questões dela, da família dela, da forma como ela se envolve, da forma que é e o que sente. Então, assim, é como se o aplicativo a gente chama de conteúdo latente, é o que está aqui piscando, né, na superfície. Mas aí, se a gente vai olhar, tem muitas camadas, assim, muitas questões. Não sei se eu me fiz clara.
Aquilo a gente tem que meio que, né, fazer as A gente perguntas tem meio que tipo assim, assim, porque um gatilho, assim, né? O aplicativo é o que, tipo assim, é a gota d'água, né? O que acontece aqui. Mas aí, se tu for parar pra ver, assim, é muito mais fundo, sabe? Não é só aquilo dali. E aí a pessoa percebe que a se ela pe- mudar internamente, aquilo dali ela vai conseguir resolver, vai conseguir mudar também, né? Eu vejo sempre como uma é teia, que- assim, né? ó, o Luquinhas, Ale, já teve algum paciente que você ficou com medo de ser atendida por questões de ser agressivo? Então, online, assim, não, porque aí a pessoa não tem como me agredir, né? Tem o celular e a distância permite esse cuidado, assim, essa proteção. Mas presencialmente, sim, sim. Já atendi usuários, né, de drogas, então são bem estáveis. Já fui agredida, mas eu até comento com o Lucas, já fui agredida várias vezes em atendimentos. Acontece. Acontece. Alexa colocou, acontece mais de trazerem problemas da vida para o app ou do app para a vida real? Eu acho que fica 50-50. 50-50. Aproveitem, Eu faz, acho que ó, fica já aproveitem, sigam a Lê. Quando abrir live, visitam ela para incentivar ela também a fazer live, né? Que senão daqui a pouquinho ela vai ter que fazer consulta com ela mesmo para ver o porquê ela não tá abrindo live, né, dona Lê? Que ela, valeu, se você quiser carinho. o DJ vai lá com as tuas velhinhas lá, DJ. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Possam fazendo aí. Vão fazendo aí as perguntas que a gente vai respondendo aqui. Então, em Como questões fica a de. questão? Como Já fica a aconteceu de questão? ser. Peraí, deixa eu ver. Você Como vai fica a ler? questão de. Como fica a questão de você Escutar escutar as as histórias histórias dos de outros. outros, absorve muito? Então, Ops. sim e não. Agora, eu lembro muito do meme que tem no psicólogo, que tudo ele responde, depende, sim e não. Mas assim, a gente vai treinando, né? A meio que botar uma proteção, mas com certeza sempre vai ter algumas situações que vão entrar essa barreira, né? Que vão me penetrar, porque de alguma forma eu tenho algo semelhante, sabe? Então mexe um pouquinho comigo e tudo bem. Tem muitos pacientes que eu atendo que eles me ajudam a me ver. Então eu vou crescendo junto com eles, isso é muito legal. Mas assim, isso de absorver, é isso que eu falei, assim, em algumas situações, em alguns momentos, aquilo vai me afetar, mas eu consigo ter esse olhar clínico, assim, de pegar aquilo que é terapêutico para mim, né? De eu me trabalhar, de eu me questionar ali, levar para minha terapia, né? Para me desenvolver como ser humano. Mas sim, depende do tema, por exemplo, abuso sexual, né? Por mais que tu tenha essa proteção, a gente é ser humano, né? A gente é um ser empático, então de alguma forma aquilo é um tema pesado, assim, como agressão, violência Boa. doméstica. Boa pergunta. A pergunta que a Lua fez agora ali, o pacotinho, é o que eu ia fazer para ler. Tu chega a fazer alguma terapia, né, pra poder Sim, eu também, falo que às desde vezes, sempre, a vida inteira. porque, porque o que que eu penso é muita carga, vamos dizer assim, né? Porque, como tu diz, uma hora vai te afetar também, algum caso ou outro. Mas assim, tem uma coisa também que a gente aprende, que o problema dos outros é muito mais fácil de olhar, de entender do que os nossos. E aí, quando tu é terapeuta, né, é muito mais fácil enxergar ali o que que tá errado, o que que tá acontecendo, onde tá o trauma, tipo assim,
É como se visualizasse um mapa da pessoa, né? Eu vou enxergando assim alguns pontos, fica tudo claro. Agora vai olhar eu para mim mesma sozinha e fazer isso. Não, eu preciso de um terapeuta que me ajude a apontar os meus pontos cegos. Então é meio que isso, assim, né? A grosso modo, os problemas dos outros são mais fáceis de ver, de resolver, que os meus. Agora vem os críticos que devem estar olhando o podcast agora e dizendo assim, ó, olha, ela é tão boa que ela precisa de, ela é terapeuta, mas ela se acha tão boa que ela precisa de um terapeuta. Mas que bom, né? Eu acho que antes de ser terapeuta, eu também sou um ser humano que tem falhas, que chora, que tem dores, que tem traumas, tem É medos. como é como tu respondeu agora. Às vezes você pergunta porque sempre tem né, uma alma desse estilo que faz isso. Mas Sim. tu já respondeu, porque tu tem os pontos cegos que tu não te vê. Uhum. Todo mundo, Alguém vai né? ter que ver os teus pontos cegos para te orientar. Então, Sim, e aí geralmente essa pessoa, né, que né? como tu falou agora, que ai, por que que ela vai precisar de terapia, né? Geralmente essas pessoas são as que falam, eu não preciso de terapia, eu não acredito, a terapia não funciona, porque no fundo essa pessoa morre de medo de se ver, de se conhecer, de se entender, de se analisar. Então ela já bota essa barreira, eu não preciso, é uma besteira. Eu vou colocar um videozinho. Nesse corte eu vou colocar né, no corte não, nesse podcast eu vou botar um videozinho. Que é o videozinho do cara naquela. É uma live que é só de vídeo, não tem chat. É, a menina pergunta se ele faz terapia. Ele disse: Eu não sou louco? Não sei se tu já viu. Sim, eu já Tá, vi. mas velho, aquilo ali é exatamente o que tu falou agora. Sim. Eu não sou louco, não É, preciso de tudo a gente terapia. precisa de terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia, Lu. É tipo isso. Uma E amiga é, minha disse que não vale a pena fazer terapia porque o psicólogo fazia ela pensar. É, então, é daí. Bom, complicado, tem Lu. aquela frase, né? A ignorância é uma benção. Tem gente que gosta de ser ignorante, realmente é uma benção. A gente fica muito numa bolha, mas eu prefiro muito mais o autoconhecimento e sofrer e sentir, pensar, né? Do que ficar ignorante. É, Mas os eu não tenho adultos estão fugindo da conhecimento. responsabilidade. No cenário ideal, todo mundo teria que ter um direito, assim, né? De ter terapia pelo governo, enfim, mas isso é um cenário ideal. Mas, assim, tem pessoas que fazem valores sociais, tem alguns sites que eu já vi. A agência aqui, né? Isso que ela faz, de proporcionar para os hosts sessões, né? Gratuitas, isso é incrível. Acho que poderiam aproveitar isso. Sinto que os adultos estão fugindo das responsabilidades. Ah, não, é que assim, a Então, Malévola ela falou que o custo é muito alto. sim, sim. Eu penso que todos nós precisamos fazer terapia, mas o custo é muito alto. Nem todos têm condições financeiras para pagar. Eu falo por mim mesmo. Aí a Lua conversou com ela sobre ali, né, essa parte que ela Uhum. falou. Sim, tem uns que os custos são muito altos e tem, é que assim, ó, como é que eu posso falar? Eu falei agora, né? Tem sites que fazem valores mais acessíveis, né? Social. Tem pelo governo, mas, né? Tem filas e burocracias, enfim. Um cenário ideal seria que fosse acessível para todos, né? Mas tem maneiras, assim. A agência, como eu falei aqui, né? Disponibiliza para os outros. Então, tem formas de se aproveitar. Quem quiser conversar, sigam ali. Pode me chamar depois, eu chamar a Lua, a Pacotinho. A gente passa o número da Lé. Pra quem quiser E uma coisa que fazer. ela comentou aqui, ó, sinto que os adultos estão fugindo das responsabilidades. Então, todos nós adultos temos uma parte infantil, né, criança. E aí, quando a gente é adulto, a gente quer só seguir sendo adulto. E o caminho é, na verdade, olhar para essa criança e para desenvolver ela.
Senão a gente vai ser velhos infantis, que é o que mais a gente vê assim na sociedade, pelo menos eu consigo perceber. Adultos com família, casa, carro, papagaio, periquito, agindo de formas infantis emocionalmente. E tu já, Malévola, tu já tentou procurar outro psicólogo? É que às vezes a gente fica também acomodado, né? Não quero que tu fique braba sobre eu falar isso, mas às vezes a gente se acomoda e não acaba nem procurando outro. De repente, um outro olhar, uma outra pessoa diferente. Aí não Não fique só entendi. receitando o medicamento. Que ela Ah, disse de que o falar psicólogo dela, ela receita só, não, pelo jeito que eu entendi, não conversa muito e só passa remédio pra ela deixar ela sonolenta, que é o é, psiquiatra. uhum. Geralmente o psiquiatra ele não faz terapia. Alguns fazem, mas o papel deles realmente é fazer diagnóstico e passar receitas, né, de medicações. A terapia mesmo é feita com psicólogos. Mas as pessoas Uma, elas buscam soluções imediatas, assim, né? Tipo remédio, nananã, uma coisa muito mais rápida. E a terapia não é assim da noite pro dia. Desculpa, pode falar. não, é nem trocar. Às vezes tu não precisa nem trocar. E nem é psiquiatra, daí é o psicólogo. Mas uma coisa que a Lua me falou, que achei muito interessante. Não focar num só, procure outros. Às vezes tu se encaixa, né? Tipo a Lê, eu conversei com a Lê, me encaixei com a Lê, né? Mas se tu tá na dúvida, vai em outros. Não precisa nenhum Uhum, deles saber que tu tá indo em outros. Até tu achar um. sim. E aí às vezes as pessoas pensam, ai, terapia não funciona, porque eu tentei e não foi legal. Tem que ter essa conexão, né? Tem que ter essa afinidade entre terapeuta e paciente. Não quer dizer que o terapeuta é ruim. É, parênteses, tem alguns que realmente são ruins, são antiéticos, né? Não são profissionais. Mas na maioria das vezes é essa conexão, assim, a química. Mas a. É, e outra que a Lê, ela também é do, como é que eu digo assim, do pelo SUS, que às vezes a gente tá fazendo PK com ela, a gente faz uma terapia junto. Que daí começa um contando um caso do outro que aconteceu, daí tira uma dúvida. Quem me falou isso foi o Luquinhas esses dias que disse que já fez uma terapia com a Lei de graça, de tanto coisas que eles conversam. Não, mas eu E sou às vezes uma taróloga conversa é também, outra. né? Eu jogo tarô nas lives, então, e o meu tarô é um tarô terapêutico, então acabo entrando nessas questões, assim, né? Conversando um pouquinho. Ó, a Alexia falou, o ideal é fazer acompanhamento com ambos, não é isso? Sim, sim, o ideal sim. Mas, por exemplo, tem situações que uma terapia ajudaria antes de entrar com uma medicação. E eu sou super a favor dos medicamentos, mas às vezes não precisa chegar nisso, sabe? Porque o medicamento é uma coisa que muda, né, o teu organismo, o teu sistema, às vezes Caraca, Malévola. te traz um vício, ou uma dependência, ou acaba trazendo efeitos colaterais, que às vezes é necessário, né, para tu ficar bem, né, ter uma saúde mental, mas às vezes a terapia, só a terapia já meio que te cura, né? Tu não precisa entrar com uma substância química no teu organismo. É, que a Malévola disse que como ela é muito agressiva, às vezes não querem atender ela. Hum, daí é complicado. Mas você é o tipo de paciente que bate no terapeuta, Malévola? Como é que o nível da agressividade é físico ou é verbal, vamos dizer assim? Que eu tô vacinada, ó. Pode vir, pode vir. Isso que a Lê é calma pra falar, imagina, velho. Os caras conseguem ainda ser agressivo. Eu acho que é bem Mas mais. já teve caso de da pessoa tu conseguir não concluir, porque não se conclui uma terapia, né? Porque Não, sim, já eu dei acho não, alta. é pra vida. Não, Já? já dei alta, porque, por exemplo, chegou uma pessoa com uma questão muito específica, ela queria resolver aquilo dali. E claro que eu enxergo, como eu falei, um mapa, né? Tá, tem esse problema, mas tem outros, mas a pessoa queria resolver aquilo
Enfim, é isso, encerramos ali. Ou sei lá, tem pessoas que eu acompanho há anos, que eu vejo que tá bem, que não precisa mais de um acompanhamento, porém a pessoa quer continuar porque gosta, porque faz bem pra ela, porque gosta de manter esse autoconhecimento, e aí continua fazendo. Então depende muito assim do caso, da situação. É, você já agrediu. Pois é. Mas então você pode fazer com online, quem sabe? Você pode tentar comigo, Malévola. Daí você não vai conseguir agredir. Aí você pode pegar um travesseiro, socar o travesseiro, gritar no travesseiro. Tem várias técnicas que dá pra fazer pra liberar a raiva, assim. Ah, você é bipolar. Hum, A gente pode conversar mais no particular, assim, se você não quiser se expor tanto aqui, né? Tem medicações e medicações, dá pra gente desenrolar isso. ô Malévola, concordo contigo, tem muita gente que tira a gente do sério, velho. Mas aí não justifica, né, você ir lá agredir, Porque, né? mas tem gente que testa a paciência. Tenho prazer. Nossa. E tem coisas que às vezes a gente é agressivo ou a gente não entende. E às vezes numa conversa ali, às vezes consegue resolver. Sim. É, pois é, as pessoas têm. É bom ter aquele ponto de referência ali, É né? verdade. Tipo, uma pessoa que já conhece a minha história, já sabe os processos que eu vivi, né? Igual na minha cidade, tem muito andarilho e que tem casa e vem pedindo as coisas. Viver em sociedade é complicado. E falo que eu sou obrigada a comprar. Pessoal, quem quiser fazer mais pergunta, vamos conversando, vamos conversando. Cadê o DJ? O DJ tava aqui dando em cima da Lê, depois eu passo o contato dela, daí tu te resolve, E DJ, aí com eu ela. fiz a minha cara de Mickey, fingi que nada estava acontecendo, como acontece geralmente. Não, mas o DJ ele é da zoeira mesmo. Não é nessa parte Sim, as do pessoas. que estamos falando hoje aqui. Verdade. Mas assim, voltando lá ao que tu falou antes, no aplicativo, assim, no que eu percebo, é muito essa questão de traições, de mentira, de abuso de poder. É o que eu mais vejo, assim. É o que mais chega pra mim ali como, por favor, me ajuda com isso, sabe? Que bem. Já teve algum Mentira. caso aqui dentro do aplicativo que tu não acreditou que a pessoa fez aquilo? Não vou dizer algo específico, mas tipo assim, caraca, velho, pra que tu fez isso? Sim, sim. Isso leva pro lado até ruim, essa pergunta. Até podemos dizer assim, algo contra si mesmo, que é muito Sim, grave. sim, sim, sim. Muito grave. Porque aqui dentro da Popo já teve um vídeo, só que foi, acho que na Nigéria, dentro da Popo, que aconteceu de um cara se enforcar. Ao vivo. E abriu live, subiu todo mundo no mic dele, tava conversando. Foi um Não. bem pesado o vídeo. E uma pergunta, é claro, ela não vai responder, mas eu vou fazer. Uma pergunta, Daniel já procurou seus serviços? Será que Será que Daniel já procurou os serviços dela? Essa vai ser a pergunta que ela não vai responder. Vou Me deixar ensinem o que não. mistério. Fica aí o questionamento. Pessoal, Tá daqui a bom. pouco já tá chegando ao fim, daqui a um tempo. É 1 hora de podcast. Aproveita. Depois a gente encerra aqui. Quiserem subir no também para fazer um PK com nós, conversar com a Lê, pega o número, chama ela aqui no ADM
do aplicativo, ela passa o número ou me chama no WhatsApp lá. Hoje as pessoas precisam fazer terapias porque pessoas não conversam mais em casa. Muito importante esse detalhe mesmo. Também, as telas, né? Hoje em dia. Nesse último ano eu atendi muitas crianças, assim, fora aqui, né? Num lugar que eu estava trabalhando. E impressionante o quanto ficar muito tempo, assim, nas telas afeta a fala, né? O desenvolvimento da fala, motor, né? Neurológico. Algum caso assim que tu atendeu não dentro da plataforma, é mais assim fora. Algum caso grave que tu já presenciou, assim, sobre, principalmente nesse caso de adolescente, né, que fica muito no em tablet, celular. Porque eu te faço pergunta, a Kel tá lá no podcast também, ela é terapeuta, tá, gente? Foi uma conversa muito bacana também com ela, e ela falou de uma situação que a pessoa não era um adolescente, mas era uma pessoa que andava muito sobrecarregada trabalhando com essa parte de telefone. E ela teve uma. Foi muito grave a situação dela para. Vocês olham lá que eu não vou contar, mas foi bem grave que ela teve que trabalhar muito para tirar aquele vício. E a empresa, graças a Deus, reconheceu isso. Porque hoje em dia a empresa só quer, tipo assim, me entrega o teu resultado, o teu problema, tu se rale. Eu quero o resultado na minha mesa. Sim, né? Tem muito burnout hoje em dia, né? Tá em alta, assim, o burnout. As pessoas ficarem estressadas e sobrecarregadas por causa do trabalho. E principalmente o trabalho home office. Porque não tá no lugar físico e enche de demanda, né? Aumenta, dobra as demandas, dobra o trabalho ali, porque a pessoa tá em casa, né? E isso acaba estressando e sobrecarregando a pessoa. Fale sobre o excesso do uso de celular quando podemos perceber que está demais para nós streamers. Tá. Tipo um limite, né? Não, uma coisa que eu até faço isso nas terapias, né? É voltar pro corpo. Porque aqui a gente tá, né, fisicamente na frente da tela, mas é muito só a nossa mente aqui. Então, começa a observar o teu corpo, assim, né? Se tu tá sentindo ele. A ansiedade também é uma coisa que seria um regulador para esse limite. Se eu tô muito ansiosa, se eu tô muito nervosa, né? Geralmente, esses sintomas que a gente tem no corpo, e esses sintomas emocionais, são uma forma da gente conversar com a gente mesmo. Tipo, presta atenção, alguma coisa que tá errada. Né? Se eu não tô bem comigo mesma, se eu tô me sentindo mal. Então, geralmente, a primeira coisa que vem é a ansiedade. Né? Então, ela já é um alerta. Aí sai, né? Vai te alongar, vai tomar água, vai comer, vai fazer outra coisa. Vai caminhar, vai pra Vai academia. caminhar, vai movimentar o corpo. É a natureza, Olha, né? Respirar. Às vezes só respirar, né? Já te traz de volta, assim, pro presente aqui. Tomar tomar um sol, sol. um banho de mar. Tem que saber Eu esse tava. equilíbrio, né? Como tudo na vida. A dose do. Como é que é aquela coisa? Sei lá, mais ou menos assim, que a diferença entre o veneno e a cura é a dose, né? Então, tudo demais faz mal. Até água demais fez mal? Até água demais faz mal. E o que podemos fazer para lidar com as cobranças internas? Como amenizar? Então isso é bem Exemplo. profundo. Exemplo, Exemplo, bater bater meta. metas. Ah, complicado. Mas então, uma coisa que pode ajudar é tentar diminuir esse nível de cobrança, no sentido de, bom, eu sei que eu tenho que bater uma meta, porém, não depende só de mim ali. Claro que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que me dedicar, mas
os aplicativos trazem muito essa coisa incerta, assim, né? Depende da forma que a pessoa faz. Eu sei que tem formas de bater meta jogando, fazendo trocas. Eu, como streamer, nunca fiz, sempre foi ali abrindo a live, interagindo, criando conexões. Mas entender que não depende só de mim ali. Eu não bater a meta não significa que eu não sou uma boa streamer, que eu não sou capaz, né? Aí às vezes a gente leva como isso, assim, né? E se coloca lá para baixo como lixo, e já se vê de uma forma negativa. Ou senão a gente coloca uma cobrança excessiva e essa cobrança excessiva nos leva para um estado deprimido, assim, deprimente. E eu não consigo viver e fazer mais nada, só pensar nisso, assim. E isso adoece muito o ser humano. Não sei se eu consegui te É, responder. eu entendi. Eu, sinceramente, nunca me cobrei aqui dentro sobre isso. De bater meta, ter que ir lá, ter que fazer. Até falo pro pessoal aqui que eu gosto mais dessa parte do podcast, gente. Porque eu me dedico mais aos patrocínios, né? Eu presto mais Posso atenção em falar estar uma coisa? publicando as coisas. Pode, Só claro. mais uma coisa, assim, para quem ainda nesse assunto. A gente tem uma tendência, o ser humano, no geral, de se sabotar muito. Então, assim, eu quero tanto um negócio que eu me cobro tanto para ter aquilo e essa cobrança faz eu perder o interesse por aquilo. Então, aquilo que eu mais queria se torna tão difícil por tanta pressão, por tanta demanda, assim, né? Por tanta carga pesada. Então, cuidar, assim, com essa pressão mesmo que a gente coloca em cima da gente para conseguir algo, para conquistar algo. Precisa ser leve, né? Eu costumo falar que a gente tem que ser amiga da gente mesmo, porque com o outro a gente dá os melhores conselhos, a gente acolhe, a gente escuta, mas a gente com a gente mesma sempre nunca tá bom, nunca é o suficiente, eu quero mais, eu preciso melhorar, nanã. E aí quando é que a gente vai ter essa relação com a gente mesma, assim, né? Tipo, tá tudo bem, né? Eu tô indo, tô fazendo, tô caminhando. Então é muito um auto-amor, assim, né? Aprender a se respeitar. Enfim, é muitas coisas, assim, é muitas camadas. É muitos N's, como a gente fala assim, é uma coisa linka a outra e a gente vai ficar 5 horas de podcast. Mas é isso, gente. Não tentar não se cobrar, porque é complicado. Tentar ver o que a gente pode também fazer por fora do aplicativo. Não, Uhum. não tentar deixar só o aplicativo como uma renda, Ou às algo vezes nesse a pessoa nível. tá tão obcecada mentalmente para bater aquela meta ou para cumprir algum objetivo que ela não consegue mais pensar, tipo, ela tá obcecada realmente. E aí o meu conselho é: sai, se tá usando muito a mente, sai, vai, sei lá, cozinhar, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa manual, que tu não fique pensando naquilo, porque a hora que tu voltar, tu já vai ter uma percepção diferente, um olhar diferente. Mas se tu ficar obcecada naquilo, querendo uma resposta, querendo uma solução imediata, só te esgota psicologicamente, só desgasta a tua energia, né, tua vitalidade. O pessoal tá chegando ao fim. Quem quiser fazer mais a pergunta, faça. Mas isso que a Lili falou agora é muito importante. Assim, ó. Eu vivo aqui, porque eu não tenho nada pra fazer, não tenho pra onde ir, né? De vez em ficar gastando com besteira, vou fazer minha live, vou fazer minhas coisas, ligo o computador, escuto música. Aí tem um exemplo da Lua que vem pra cá. A gente entra no aplicativo, às vezes tem que, ó, um lembrou ter que entrar lá pra fazer as horas, que a gente esquece. Isso é muito bom. Pegar isso aí Uhum. com os amigos, sei lá, o vizinho, ir ali na esquina, fazer alguma coisa. Porque eu, sinceramente, eu não. Eu fiquei obcecado aqui no começo, né? Porque tava dando dinheiro, tava dando grana, e tu te emociona aqui fazer live. Mas sempre botei na minha cabeça e não ficar sempre na tela do telefone. Por Uhum. mais que o pessoal que me conheça fale, ai, tu fala isso, mas tu vive no telefone porque eu não tenho nada pra fazer, mas se é pra mim me chamar pra sair, já encerrei já pecas com amigos no meio, assim, pra ir numa festa, né? O Uhum. meu vizinho me chamava pra sair, eu saía. Já Sim. fechou, pessoal, vou lá, vou sair, vou me divertir.
Isso aí. Saudável. Não deixar de fazer as coisas pra ficar. Isso que a Lua falou agora aqui também é muito importante, ter uma rotina. Pra estudar. Ter uma rotina, né? É colocar um limite ali nisso também, né? Ter as suas horas, o tempo para isso, né? Depois fazer outras coisas, né? O cuidado, estudar, né? Se conectar com pessoas na vida real, né? Tocar, abraçar, enfim. É importante também. Muito importante. Bom, pessoal, tá chegando ali no finalzinho do podcast. Quem mais quiser, a Malévola ainda tá aí. Quero agradecer a Malévola também. Quiserem chamar, a doutora tá aqui. Quero agradecer também O... vocês por estarem aqui. Fico feliz de interagir, de a gente fazer perguntas. Obrigado. Malévola. Qualquer coisa tira umas dúvidas ali com a Lê. Como ela falou. O máximo é pegar um travesseiro e socar ele. Eu gosto também. É legal. Eu vou contar um pedacinho sobre essa parte de pontuar da Lua. Né? Ela pontua. E eu levava pro outro lado. Até a gente conseguir alinhar isso e o porquê ela tava pontuando e não cobrando. Isso é uma coisa que também a gente tem que ver ele, porque eu sempre falava as coisas, achei que ela tava cobrando, até eu entender. É que tem uma coisa que eu falo. Eu vou contar outro caso que não tem nada a ver. Eu perdi de conhecer o Guissares, que tá de aniversário hoje, né? Tem que ir lá dar um parabéns pro meu patrocinador. Que eu falei uma frase para nós, a Ali também é gaúcha, ela vai entender. Eu falei de um jeito que para nós, assim, não. Falei com a Juju que eu queria conhecer eles e falei para ela assim que. Ela me perguntou, vamos se ver? Eu disse, não. Sexta-feira, eu não tô fazendo nada. Foi mais ou menos isso que deu a entender que eu não queria fazer nada. Só que aqui no sul, a gente é chato. A gente vai fazer, já que tu não tá fazendo nada, vamos sair então. Então é um erro que a gente tem de se comunicar, porque para nós aquilo ali é tranquilo. Tu vai insistir de novo e eu vou dizer, tá, bora. Só que lá em São Paulo, velho, não é assim. Eu tava conversando como se estivesse aqui. Então a Juju não me chamou mais e eu fiquei esperando ela combinar o dia. Aí depois a gente conversando, eu disse, velho, tem que ser mais Tem uma objetivo. falha de comunicação, mas isso acontece É mais, muito com todo mundo. Qualquer mas relação aqui de é mais. amizade. Aí é uma coisa que eu aprendi que tem que ser objetivo, né? Não dá pra ficar que nem a gente fala aqui. A gente tá falando com outras pessoas fora do Rio Grande do Sul. Então o jeito de falar aqui é totalmente diferente. Aqui a gente é um pouquinho mais chato, a gente insiste as coisas. E o paulista não insiste. Tu falou uma coisa, ele. Tá, beleza. Isso não é. Foi convivendo até com a Lua que eu vi. Às vezes tu fala uma coisa, tu vai esperar que ela vai insistir, ela não vai insistir. Tu já falou que não quer. Por que eu vou ficar insistindo? Aí tu tem que ir. Por isso que, por um lado, é bom conhecer pessoas aqui dentro e conversar. Mas também não morar aqui dentro, né, gente? Vai lavar uma louça. Lavar uma Como diz louça. a lei, vai lavar uma louça. As pessoas vieram aqui assistir a live com a psicóloga pra ela falar, vai lavar uma louça. Vai passar um pano no chão. Tô brincando. Bom, a pergunta que não quer calar eu já fiz, ela não respondeu, que é gravíssima. Se o Daniel faz ou não faz terapia com ela. Eu acho. Agora tá no finalzinho aqui do podcast. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que o Daniel deve fazer sim, gente. Né? Que ele é calvo, ele deve perguntar pra ela: como é que eu faço pra o pessoal parar de me chamar de calvo? Bom, vou parar de falar do meu chefe, senão ele vai me expulsar. Ele vai me xingar. Que maldade. Depois tu não sabe por que tu não ganhou o É, presente. eu vou tentar achar essa conversa, Lua, pra mandar pra ler. Ela vai entender. Que pra nós aqui o gaúcho é chato, então o gaúcho vai insistir pra te sair.
E deu a Mas entender eu que ele não queria entendi, eu sair, falo isso exatamente. também. Eu sou gaúcha, né? Uhum. Eu entendo, não tenho nada pra fazer. Foi isso que tu falou? É uma coisa assim. Depois eu vou tentar achar, vou te mandar. Não tenho nada pra fazer. É tipo assim, tô livre. Bora lá. Mas aí parece que a pessoa tá fazendo pouco caso, né? Tipo, já que não tem nada melhor, eu vou. Parece isso. É, mais ou menos isso. Então, Ale, quero agradecer pelo por ter aceitado o convite. Infelizmente, eu queria fazer perguntas mais objetivas, mas eu não posso, porque pode comprometer pessoas, principalmente Sim. aqui da agência. Mas acho que ficou um pouco do jeitinho que a gente foi esquivando para fazer as perguntas, deu para pelo menos as pessoas que vão assistir até pelo YouTube parar para pensar e procurar ajuda. Sim. Porque a gente acha que não precisa. Eu achava que eu não preciso. Ninguém acha que precisa. E É difícil, né? Se ver num lugar vulnerável, se ver precisando de ajuda, porque todo mundo quer ser forte, né? Quer dar conta. E é difícil se olhar e ver, nossa, né? Eu tô mal. é, É difícil assumir pra si mesmo, né? Eu não tô bem. É difícil. Mas é necessário. Eu acho isso ser mais forte do que querer dar conta de tudo quieto e sofrer quieto. Eu acho que tu assumir pra ti que tu não tá bem é uma grande força, assim. isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Lembrando, vim de eliminação do Hugo. É quarta. É amanhã, quarta já. Eu sei que dia Ahn, 17 tem o leilão da Stark. Vão lá da me comprar, Stark. eu vou participar. Vão lá me comprar. Ó, leva aí. Eu também Tô vou estar. brincando, eu 8 horas, vou 8h30. leiloar. Eu vou leiloar no. Eu sou o primeiro grupo, eu acho que é 6 e pouco, né? Enfim, eu vou leiloar uma leitura de tarô. Me comprem lá. Pronto. Já fiz a minha propaganda. Tá. Eu já não posso, né? Se eu ganhar, eu vou passar adiante, né? Eu vou sortear. Até parece que agora a Lei vai dizer, pá, o Garcia vai me comprar. Não, não vou. Mas se fosse comprar, eu ia leiloar essa leitura de tarô, porque eu não posso. Eu já faço com outra pessoa, então. Mas é bem legal também ver outros fins, além da terapia, também procurar outros resultados que dá bom, gente. Como diz um médico meu que me falou, te agarra também em alguma, na fé, na religião, que também tudo ajuda. Tudo Uhum. ajuda. Isso a gente não falou aqui, mas ajuda bastante, gente. Tá tudo ligado, né? A espiritualidade, a nossa mente. A gente tem uma tendência de querer separar o corpo da cabeça, né? Da mente, mas tudo tá ligado. Espiritualidade. E outra coisa bem interessante que eu vou falar aqui, por mais que tu tenha. Tem muita gente que encontra em casa um melhor amigo, ou melhor amiga, que é o pai e a mãe, né? Que é muito importante. A gente até desabafar com eles, né? Escutar os conselhos que eles passam. Mas uma coisa que eu aprendi, que santo de casa não faz milagre. Então, assim, por mais que eles te dão todo aquele apoio como pai, né, eles vão querer sempre teu bem. E o amigo de verdade ou o terapeuta que tu tá procurando, ele vai te criticar pra tu melhorar aquilo. Então não vai sempre passar a mão na tua cabeça, não. Um bom amigo vai te criticar. Isso é fato. Então, não desmerecendo o pai e a mãe que, né, que faz esse papel que eu acho muito bom, mas eles estão ali mais pra proteger também, muito mais pra proteger. Sim. Então, às vezes, eu escutei esses dias do amigo meu, que é o Mano Alves, né, que também joga em uns búzios, eu posto aí, também pode procurar ele para fins religiosos. E ele falou, santo de casa não faz milagre. Então, a gente tem que procurar outros fins aí para ver se a gente consegue se alinhar e não cair aí numa depressão,
uma ansiedade. Uhum. Gente, muito obrigado, Ale. Não esqueça do leilão da Stark, da 777, que eu também vou estar no sábado. Então, quem perdeu de me comprar no da Aurora, me compre no da Stark. Quem perder da Stark, tô na da 777. Quem perder da 777, tem o da TLA no final do mês. Pode ir lá me comprar. A Lua não tem... não vai ficar braba. Pelo contrário, ainda vai ajudar a botar o nome tóxico, né, que ela tem bastante. Gente, obrigado novamente. Obrigado, Luquinhas. Obrigado, Lua. Obrigado, Ale. Obrigado a todo mundo. Pessoal do que Obrigado. está assistindo pelo YouTube também, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Entre em contato com a Lê novamente. Beijão a todos. Beijo. Fui.